Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Vamos falar hoje sobre o concurso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, edital que saiu agora, né, praticamente na madrugada aí, e nós ficamos praticamente a madrugada inteira trabalhando nesse edital e trabalhando com esse concurso, porque realmente é uma das maiores oportunidades de 2023. Então sejam todos muito bem-vindos a esse sabadão, 11 horas, eu ainda estou tomando meu café. Preciso tomar esse café porque eu trabalhei muito nas últimas horas e madrugada adentro, né? Então vamos falar hoje sobre o concurso do Ministério Público de Minas Gerais. A equipe do CPIURES toda trabalhando, já ali antes das primeiras horas do dia, nas primeiras horas do dia, na verdade, né? Para a gente poder falar um pouco sobre esse concurso, sobre esse edital. Vocês já devem, não sei se todos já estão sabendo, mas foi publicado o edital para o concurso público do Estado de Minas Gerais. Estou com o edital aqui em mãos e um concurso muito aguardado. Na verdade, ele sempre é muito aguardado porque o MP Minas é uma instituição muito organizada e os concursos são sempre concursos bem desafiadores, só que é muito interessante porque o MP Minas procura manter um nível de organização nos concursos muito grande, e o que faz com que o concurso ele tramite de forma célere e praticamente encerrado um concurso é publicado um novo edital para um próximo concurso, porque é característica do Estado de Minas Gerais, do MP Minas, preencher os seus cargos que estão vagos para que, de fato, o Estado tenha promotoras e promotores de justiça atuantes sempre em todas as praticamente comarcas, né? Na grande maioria dessas comarcas, e para que possa prestar um ótimo serviço à população. Então, um MP, é uma instituição que nós temos que respeitar muito cada vez mais e parabenizar, claro, pela excelência que é na organização dos concursos. E não poderia ser diferente, o MP Minas nos brindou com esse edital, com 75 vagas para promotor de justiça, para o cargo de promotor de justiça. Dessas 75 vagas, o que nós temos para esse concurso, minhas amigas, meus amigos, são 75 vagas, sendo 52 vagas para ampla concorrência, 8 vagas para pessoas com deficiência e 15 vagas para pessoas negras. Então, nesse sentido, nós temos uma grande oportunidade, porque você concorrer ali a 75 vagas ou 52, 8 e 15 é muito bom quando nós pensamos em nível nacional, quando nós comparamos com outros concursos. Recentemente tivemos concurso aí, edital para o concurso do TJ Rio de Janeiro, apenas cadastro de reserva. Então você perceba que o Ministério Público de Minas já abre o edital ofertando as vagas. E é óbvio que aqueles cargos que vagarem no curso desse nosso certame, certamente os candidatos aprovados serão chamados, o que significa dizer que é possível, inclusive, que o número de convocados, número de empossados seja superior a 75, que é o número previsto aqui no edital. Aí, o que mais nós temos que saber? Uma coisa boa é o edital. A segunda ótima notícia, claro, é sempre a remuneração. Todo mundo pensa na remuneração também, evidentemente, é um dos atrativos dos concursos de carreira jurídica. E aqui no Ministério Público, o subsídio inicial de R$ 32.228,69. Nada mal. Um belíssimo subsídio aí para que o promotor e a promotora de justiça, os senhores e as senhoras que estão aqui presentes e certamente os que serão nossos alunos, um atrativo para essas pessoas, né? Agora, tem também um desafio muito grande nesse concurso. Qual é o grande desafio do concurso do do MP Minas? É exatamente a data da prova. Ó, a Gabi já ficou com os olhos ali, né, Gabi? Já imaginando a posse, imaginando o primeiro mês
ali de atividade profissional. E é isso mesmo, tem que encher os olhos, é algo que faz parte, a gente trabalha para isso, para ser bem remunerado, e os concursos de carreira jurídica permitem isso, e aqui em Minas é muito legal também, porque os promotores e as promotoras trabalham sempre felizes, é uma instituição muito organizada e, claro, com um belíssimo subsídio. Só que nós temos que enfrentar alguns desafios até essa nomeação tão esperada e tão sonhada, né? E o primeiro grande desafio tem a ver com a data da prova da primeira fase, a primeira etapa, né? A prova objetiva. E por que, professor, que essa etapa é tão desafiadora? Por causa do prazo. A data prevista para a primeira fase do concurso do MP Minas, a data prevista é dia 20 de agosto. O que significa dizer que nós temos pouco mais ali de 2 meses para essa prova. E aí vem o outro grande desafio. Como se preparar em tão pouco tempo? Professor, é possível se preparar em tão pouco tempo? Sim, é possível. É fácil? Não, não é fácil. É bem desafiador, mas é possível, tá? É possível. E como então se preparar para a primeira fase? Querido amigo Ilan, seja bem-vindo. E como se preparar então para a primeira fase? Veja, quando você pensa na preparação para um concurso de carreira jurídica, essa preparação vai exigir estratégia, né? Você tem que atuar ali com foco, com determinação, mas sabendo o que estudar e de que forma você vai estudar. Porque se você pegar um manual de direito constitucional hoje, talvez até a data da prova você consiga ler o manual, fazer os exercícios e talvez sobre tempo para você também ler um manual, uma sinopse de direito administrativo. Só que qual é o problema? O problema é que na sua prova você vai ter constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, ECA, eleitoral, CDC, tributário, direito ambiental. Você vai ter ainda toda a parte do direito material e direito processual coletivo. Então, é praticamente ali, algumas pessoas vão pensar, então, professor, é praticamente impossível. Não, não é impossível. Por quê? Porque, por exemplo, nós aqui do CPI Iures sabemos o que mais ou menos vai cair em termos de doutrina, de jurisprudência e de lei seca. E acreditem, entre 60% e 70%, lei seca. Entre 60% e 70%, a leitura da lei seca ela já é suficiente para você acertar as questões da prova objetiva. Tá, professor, mas e como estudar? Porque eu tenho facilidade com videoaula. Ou outra pessoa pode dizer, não, eu tenho facilidade com leitura. Então, como se preparar até a primeira fase do MP Minas? Basicamente, o que você tem que entender é o seguinte. Até a data da prova, você precisa fazer ciclos de leitura de lei seca. Isso é fundamental. Ciclos de leitura de lei seca e ciclos de leitura de informativos. Para o MP Minas, isso é padrão. Ciclos de leitura de lei seca, ciclos de leitura de informativos. Além disso, você vai pegar aqueles temas mais difíceis para você e você vai revisitar esses temas na doutrina. Perfeito. Professor, entendi, mas como fazer isso? Bom, aí vai de cada um. Cada um tem que ter essa organização. O que o CPI Iures fez, tá? Durante as últimas horas ali, durante muitas horas, na verdade, trabalhando para viabilizar um estudo de alto rendimento em pouquíssimo tempo. Pouco mais ali de 2 meses, tá? Em pouquíssimo tempo. Veja bem, quando você pensa em uma prova que vai ocorrer daqui a 2 meses, você tem que pensar também no nível de candidato. Então, se você é um candidato que já estuda há muito tempo para o concurso do Ministério Público, o que eu sugiro que você faça? Que você faça revisões do material que você já tem. Então, você já tem o seu VADME com todo
sublinhado provavelmente, ou você já tem a sua própria tabelinha de lei seca, ou você tem as suas anotações, ou você tem ali algumas sinopses, aí você tem que fazer revisão. Beleza. Professor, eu estudei bastante, nos últimos meses ou nas últimas semanas eu parei de estudar, mas eu já tenho uma boa bagagem e eu consigo me reorganizar. Então você vai fazer a mesma coisa. A reorganização envolve separar materiais e separar formas de estudo. O que é separar materiais? Separar a legislação, separar os seus informativos e separar o material teórico que você tem. Professor, eu estudo bastante, mas não cheguei nesse nível de organização. O professor, eu já estudei, tinha um nível, perdi esse nível de organização, estou um pouco perdida, um pouco perdido. Ou então, professor, eu nunca estudei. Estou completamente perdida, completamente perdido. Não sei nem como estudar para uma prova dessa em 2 meses. Se eu for começar a estudar agora, acho que eu vou demorar 2 meses só para entender direito constitucional. Então aqui nós temos uma outra etapa, um outro nível de preparação. É um tiro de 100 metros que você tem que fazer, ou seja, você tem que correr 100 metros, porque a prova é daqui a pouco mais de 2 meses. A prova está muito perto. Então, você vai ter que pensar no seguinte. Você vai ter que estudar ao mesmo tempo, lei seca, informativos e doutrina. Por quê? Porque no MP Minas cai doutrina também. Tá, mas como estudar isso? Professor, eu trabalho 8 horas por dia. Consigo me preparar? Consegue. Consigo estudar isso tudo? Consegue. Então vamos lá. O que nós organizamos aqui no CPIURES? Nós organizamos uma reta final para o MP Minas que envolve ciclos, são 2 grandes ciclos, tá? E olha como é específico, 2 grandes ciclos de leitura de lei seca para o MP Minas. 2 ciclos de leitura de lei seca. Como esses ciclos funcionam? São 2 ciclos, um de 30 dias e um de 27 dias. 2 de 30 dias praticamente. Então, veja, você já tem 2 meses de leitura de lei seca. Mas como assim, professor? O CPIURES indica qual é a lei? Não. O CPIURES não é só, claro, indica, mas não só. O CPIURES indica qual é a lei, indica o que você vai ler, os artigos que você vai ler em cada dia da semana. Segunda a sábado, primeiro ciclo, segunda a domingo, segundo ciclo. Tá? Todo dia você vai ler lei seca? Vai. Primeiro ciclo de lei seca. Primeiro ciclo de lei seca. O que você vai ler? As leis gerais. E olha como é importante esse tipo de preparação. Ninguém fala isso para vocês. Leis gerais. Professor, por que eu começo lendo lei seca, as leis gerais? Porque todo mundo sabe um pouco de constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Todo mundo sabe um pouco. Então você começa a ler aquilo que todo mundo sabe. Ok? Primeiro ciclo, 4 semanas. Aí você vai lendo. E você já recebe um e-book com isso, tá? No primeiro dia você vai olhar aqui, já sabe qual é a lei, você vai na lei e vai estudar, e vai ler. E é importante porque daí você vai no seu Vademecum e vai riscando os dispositivos mais importantes. Sublinhando, melhor dizendo, não riscando, sublinhando. Beleza. Após 4 semanas estudando as leis gerais, aí você vai para um novo nível de estudo, nesse tiro de 100 metros. Leis específicas. Aí você vai ler patrimônio público, ambiental, resoluções do Ministério Público, você vai ler todas execução penal, todas aquelas leis especiais, ela está em um segundo momento da sua preparação. E por que colocamos essas leis nesse segundo momento da preparação? Porque são essas leis que vão te aprovar. São essas leis que vão te aprovar. Querido amigo Werner, professor Werner está aqui. Ele ainda não sabe, mas ele faz parte do time do MP-MG por esse concurso em Direitos Humanos. Werner, já estou te avisando aqui publicamente. Trabalhamos na madrugada para poder viabilizar isso para vocês. Então, olha só que interessante. A segunda
O segundo nível de preparação, esse segundo ciclo de preparação, é exatamente para as leis especiais. Porque qual é o objetivo? O objetivo é você ler essas leis especiais que poucas pessoas leem, já em um período mais próximo à data da prova. Porque essa informação ainda vai estar em sua mente. Claro que constitucional administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal estarão também. Mas é mais fácil você assimilar essas disciplinas porque são disciplinas do dia a dia. Só que quando nós passamos para um novo nível, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o novo nível, tá? Eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu tenho aberto aqui. Eu vou mostrar esse novo nível para vocês, só para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ciclos de leitura. A equipe trabalhou assim, muito nesses ciclos. Olha o segundo ciclo, o que você vai estudar. Primeiro ciclo, civil, processo penal, constitucional administrativo, basicamente. Mas no último mês, que é o esforço total, aí você vai para Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso, você vai estudar direito ambiental, você vai estudar o direito à saúde, a lei do SUS, você vai estudar as leis sobre patrimônio público, tudo que cai na sua prova do Ministério Público e que o MP Minas adora. Processo coletivo, as leis do Ministério Público, porque nesse concurso tem uma disciplina chamada Teoria Geral do MP. O que nós fizemos? Nós pegamos essa Teoria Geral do MP e colocamos toda aqui na Lei Seca para você ler, porque não adianta eu colocar uma ou duas aulas, porque você não vai assimilar o conteúdo com apenas 2 aulas. Então eu não quero que você fique ouvindo um professor falar. Eu quero que você já vá direto ao ponto, porque Teoria Geral do MP, no MP Minas, eles vão cobrar leis, a lei orgânica do Ministério Público eles vão cobrar. Então você tem que entender. O professor Werner está comentando aí, todas as leis despencam. Então é exatamente isso. Por isso, vocês vão ler a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então é uma tabela e é um ciclo de leitura que vai te ajudar demais. Então nós organizamos isso. Além disso, além desses 2 grandes ciclos de leitura de lei seca, o que você vai ter em mãos? A coleção de e-books do CPIURES. Coleção de e-books do CPIURES. Já com a indicação aqui, com um cronograma de estudo, com um roteiro de leitura em cada e-book. Só que o que eu sugiro para vocês? Tudo vai depender do tempo de estudo. Então eu sugiro o seguinte, que você foque nos ciclos de leitura de lei seca, e foque nas videoaulas, porque nós teremos videoaulas também. Em relação às videoaulas, nós enxugamos aqui a carga horária, mas nós intensificamos o conteúdo em termos de organização. Então, os professores receberão um estudo dos últimos concursos do Ministério Público, com os temas mais cobrados, e todos os dias você vai ter entre 2 e 4 videoaulas de 30 minutos cada, com os principais temas para o MP Minas Gerais. Então durante a sua preparação, você vai fazer vários estudos ao mesmo tempo, estudos complementares. Olha que interessante. Todo dia acordou, lei seca, lei seca, lei seca, lei seca. Você cumpriu a sua meta diária de lei seca e nós vamos te dar essa meta. Nós vamos colocar nas mãos de vocês esses ciclos de leitura como uma meta diária. Então isso é meta, é meta. A segunda meta do dia é estudar pelas videoaulas. Porque o professor vai direto ao ponto mostrando os temas mais cobrados no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 2 estudos. E para aqueles que têm mais tempo sobrando para estudar, eu sugiro leiam os e-books. Professor, mas são muitos e-books. Não se preocupe, eu já vou te ajudar também. O que nós fizemos? Isso é algo que eu acho que só o CPIURES tem, tá? Eu acho que é só o CPIURES que tem isso, que nós criamos e nós disponibilizamos em todos os cursos, tá? Que é a dinâmica da preparação. O que é a dinâmica da preparação? É um manual de como organizar e como fazer a gestão do tempo. Então,
Nessa dinâmica da preparação, que é um arquivo de 4 páginas só para você ler esse arquivo antes de começar o seu estudo, que é mostrando como você deve estudar durante esses 2 meses, lá a gente fala, priorize isso e priorize isso. Vou te dar um exemplo, eu estou com a dinâmica da preparação aqui em mãos, tá? Olha só, tem um tópico lá chamado Leitura dos e-books. E a gente fala, aqui no curso você terá acesso à nossa coleção de e-books, e aí eu digo o seguinte, ó, leia 2 e-books por dia até esgotar todo o conteúdo, se você puder, tá? Se você puder. Como assim? 2 e-books são 2 disciplinas diferentes, e você vai ler essas 2 disciplinas entre 1h30 e 2 horas. No máximo 2 horas de leitura do e-book. Só que você não precisa ler todos os e-books. Por quê? Porque nós sabemos que no concurso do MP Minas, muito provavelmente, CDC, ECA, ambiental, eleitoral, leis penais especiais, tributário, são disciplinas que a banca exigirá o conhecimento do texto da lei. Teoria geral do MP, lei seca. Professor, então não preciso ler toda a coleção? Claro que não. Se você tiver tempo para ler a coleção, para ler os e-books, você vai priorizar constitucional e administrativo, controle de constitucionalidade fortemente em constitucional e administrativo, penal apenas parte geral e processo penal apenas até sentença. Não precisa ler recursos, isso, porque cai, mas cai muito pouco. Civil e processo civil, sendo que processo civil até sentença e coisa julgada. A gente já indica isso para você na nossa dinâmica da preparação. Então você consegue ao mesmo tempo estudar lei seca, a parte mais teórica, se for preciso, e as videoaulas. E por que a videoaula é importante? Porque a videoaula é a síntese da leitura da lei seca, da jurisprudência e da doutrina, porque o professor já fala, olha, cuidado com esse julgado do STJ, cuidado com esse artigo do Código de Processo Penal e cuidado com essa teoria que pode cair na sua prova. A videoaula é uma síntese do seu estudo. Então você vai fazer esse estudo durante a sua jornada até a primeira fase. Professor, mas e em relação à jurisprudência, como eu vou me preparar? O que nós fizemos no ano passado, que tem revolucionado a preparação para concurso público, foi o seguinte, nós fizemos um e-book de informativos, e aí eu já falo para vocês, priorizem informativos de 2022 e de 2021 e 2022. 2023 vale a pena? Olha, nós estamos em junho. Acho difícil o examinador cobrar informativos tão recente, mas pode estudar. Mas o que nós fizemos? Nós montamos um e-book de informativos de 2021 e 2022. E sabe em quanto tempo você estuda todos esses informativos? Eu acredito que, no máximo, em 3 dias. Professor, em 3 dias eu estudo isso, e não estudando o dia inteiro, tá? 1h30 por dia. Consegue. E por que você consegue fazer isso? Porque o que nós fizemos foi, nós pegamos os informativos de 2021 e 2022, montamos um e-book e colocamos apenas a síntese do informativo. Nós não explicamos o julgado. E por que nós não explicamos o julgado? Porque você não precisa conhecer a rácio daquele julgado. Porque a rácio do julgado não vai cair na sua prova objetiva. Na prova objetiva, o seu examinador quer saber o seguinte, se o Supremo Tribunal Federal entende que é constitucional ou inconstitucional uma determinada questão. É só isso. Então eu só preciso colocar no meu e-book de informativos, que nós chamamos de informativos 10x. Por que 10x? Porque ele te dá 10 vezes mais chances de gabaritar todas as questões envolvendo informativos. Esse e-book só vai te dar a síntese, porque nós só queremos que você saiba que é constitucional aquele tema ou que é inconstitucional aquele tema. Só queremos que você saiba isso para a prova objetiva. Porque você não precisa... Ah, professor, mas e a segunda fase? Meu filho, se você não passar na primeira fase, você não vai para a segunda fase. Então, nossa preocupação agora é com a sua aprovação na primeira fase. Aprovado na primeira fase, a gente vai estudar para a segunda fase, que é um outro tipo de estudo. Então, por isso que é importante. Então, nós fizemos isso. Você vai ter o estudo por ciclos de leitura de lei seca, por informativos,
e por material teórico doutrinário, que é a nossa coleção de sinopse jurídica, que ela substitui qualquer manual, qualquer obra, qualquer curso de teórico doutrinário. Pode estudar pela coleção de sinopse. E aí, as videoaulas, elas vêm com uma síntese, com os temas mais importantes a partir de um estudo que nós fazemos para a sua prova. Então, é essa a melhor forma, na nossa opinião, e que tem contribuído com a aprovação de muitos candidatos, a melhor forma de se preparar em pouco mais de 2 meses. É o tempo que vocês têm hoje para se prepararem aí para a primeira fase do MP Minas Gerais, edital já publicado, um concurso maravilhoso, o último concurso ali, nós já tivemos os candidatos devidamente ali empossados, então realmente um concurso espetacular e uma instituição de primeiríssima grandeza que certamente abraçará todos vocês. Eu espero muito que vocês estudem dessa forma, estudem de forma focada. São pouco mais de 2 meses para uma preparação muito intensa que pode permitir a aprovação daqueles que de fato vão focar, vão estudar, vão se dedicar. Porque passa quem é disciplinado. E se você for disciplinado, se você for disciplinada durante esse período, estudando de forma correta, organizada, priorizando o estudo diário e, sobretudo, seguindo à risca aquilo que nós vamos apresentar para vocês, aquilo que nós vamos dar para vocês, certamente a chance de aprovação aumenta consideravelmente. Colocamos aqui o link fixado aqui, o link do nosso curso de reta final para o MP Minas Gerais. Acessem agora o link aqui, lá no site. Certamente para os primeiros inscritos a partir de agora há um investimento muito mais considerável aqui em termos de valor, em termos de desconto. Então acessem o site, porque vocês já terão ali a possibilidade de entrar agora mesmo para essa nossa turma de reta final para o concurso do Ministério Público Minas de forma mais acessível. Então façam isso. Vocês terão agora, professor, como vai ser a preparação? A gente sempre diz o seguinte: se matricule logo para você já começar a estudar. Então você já vai ter acesso a partir agora de segunda-feira a esses ciclos de leitura de lei seca. Você já vai ter acesso aos nossos materiais para que você inicie o primeiro ciclo de leitura até o dia 3 de julho. Deixa eu ver, só vou confirmar isso. Até o dia 3 de julho. Porque no dia 3 de julho já começa a primeira videoaula. E por que, professor, só no dia 3 de julho? Porque a gente não fica aproveitando a aula aqui. Que você não vai entrar num curso que tem um monte de aula espalhada e você tem que sair procurando a aula perdendo seu tempo. Não. Nas próximas 2 semanas, a equipe de professores e CPUs vai começar a gravar as aulas específicas para o MP Minas Gerais. E aí, a partir do dia 3, começa a sua preparação em termos de videoaula. E a partir de agora, já começa a sua preparação em termos de leitura dos materiais. Então você vai começar o primeiro ciclo de leitura de lei seca e quando você concluir esse primeiro ciclo de leitura de lei seca das leis gerais, você já passa para um próximo nível. E até lá você já leu os principais dispositivos das principais leis, já assistiu às videoaulas, já tem ali as suas anotações e aí você passa para um próximo nível, que é a leitura específica daquelas leis especiais. Então, pessoal, aproveitem essa grande oportunidade que é o concurso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, MP Minas, e a grande oportunidade que é essa estrutura de curso bem objetiva e bem focada nesse concurso, porque nós queremos muito, muito, muito que vocês sejam aprovados. Tá bom? Aproveitem. Olha, desejo aí um lindo final de semana. Já organizem o estudo de vocês. Professor, já preciso começar hoje? Não precisa começar a estudar hoje. Faça a sua matrícula agora. Se matricule agora. Após a sua matrícula, realização da sua matrícula,
Organize o seu material de estudo, organize o seu cantinho de estudo aí na sua casa ou em qualquer outro local e organize a sua agenda semanal. Já dedique ali pelo menos umas 3 horas por dia para você estudar. Todo dia. E aí na segunda-feira você começa. Professor, teremos rodadas de exercícios? Teremos. Aos finais de semana, uma rodada de exercício. Então vocês farão 8 rodadas de simulados, tá? 8 simulados. Simulados que buscam ali, eles buscam exatamente a mesma organização da prova de primeira fase do MP Minas Gerais, ou seja, eles reproduzem esses simulados fidedignamente a prova do MP Minas. Inclusive a prova de objetivo do MP Minas contém apenas 80 questões e não 100 questões. E isso a gente também procura colocar aqui nos nossos simulados para que vocês tenham uma preparação muito específica. Então não precisa querer estudar agora de forma desorganizada. Primeira coisa, se matricule no curso e organize o seu material, o seu canto de estudo, e a partir de segunda-feira você vai começar a estudar. Professor, não tem material. Se você puder comprar pelo menos um Vademecum, já vai te ajudar, porque todos os outros materiais nós daremos para vocês. Vocês receberão o nosso e-book de informativos, aqueles informativos bem objetivos que eu já falei, 21 e 22, 2021, 2022. Vocês receberão coleção de sinopses jurídicas, receberão os ciclos de leitura de lei seca, tá? O e-book com os 2 grandes ciclos, ciclo geral e ciclo especial, que é a organização que nós fizemos para a sua preparação de alto rendimento. E vocês receberão ainda todos os exercícios, todas as videoaulas, tudo de forma organizada, dia a dia você saberá o que você tem que fazer. Tá bom? Mais uma vez, pessoal, um excelente final de semana. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Reta Final Ministério Público Minas Gerais. Façam agora, não deixem para fazer depois, porque a cada dia a mais que você deixa ali para fazer a sua matrícula, para começar o seu estudo, é um dia a menos de preparação. Então pense nisso, é importante você aproveitar ao máximo os dias que você tem até a data da prova, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês e até mais.